Deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, né, o Adão Preto Filho, que através da sua assessoria nos solicitou um espaço aqui para trazer algumas colocações com relação a pleitos que ele está fazendo referentes às enchentes no Rio Grande do Sul, esse tema que tem dominado, né, a nossa pauta aqui, a pauta da imprensa nacional e até tem sido destaque internacional. E a gente vai conversar agora com o deputado para ele nos trazer, através dessa solicitação que foi feita aí pela sua assessoria, um pouco das atividades e dos pleitos, enfim, que ele tem feito na condição de deputado estadual. Deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Adão Preto Filho, bom dia, como é que está? Tudo bem, deputado? Muito bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã, do programa Variedades. Sempre é uma satisfação enorme estar falando contigo. Igualmente, deputado. Num momento bastante delicado em que todos nós fomos de alguma forma impactados, mais ou menos intensamente, e o senhor, claro, como todo gaúcho, também foi de alguma forma afetado. Na condição de parlamentar, o que o senhor tem pleiteado aí, que tem conseguido na sua função, deputado? Bom, Miguel, primeiro eu quero me solidarizar com todas as vítimas, todas as famílias afetadas por esta enchente aqui no estado do Rio Grande do Sul, a maior enchente da história do nosso estado e que afetou várias regiões, vários municípios, inclusive o município de Tupã decretou situação de emergência. Então eu tenho acompanhado também muito de perto a situação dos municípios, essa relação junto ao governo federal, ao presidente Lula, que já esteve aqui por 3 vezes nesse mês, e também criou, inclusive, um ministério extraordinário para acompanhamento, né, para ajustar, estar mais próximo aos municípios, junto ao governo do estado também. E, nesse sentido, nós apresentamos uma série de iniciativas aqui no estado, através da Assembleia Legislativa, através do nosso mandato. Quero trazer aqui algumas iniciativas que nós lideramos aqui na Assembleia, como foi o caso da solicitação ao governo gaúcho sobre a revogação do ICMS sobre a cesta básica. O aumento dos produtos da cesta básica começou a vigorar no dia 1º de maio, Miguel, que nós, desde o ano passado, na realidade, viemos fazendo esse debate junto ao governo do estado. Eu defendo a tese que não se deve aumentar o preço dos alimentos, os produtos da cesta básica, porque já diz o nome, é básico, ou seja, a população, né, os mais pobres, né, que consomem a cesta básica, e não deve ser essa população que pague essa conta. Então, nesse sentido, inclusive, nós protocolamos lá em novembro do ano passado, um projeto isentando, tirando todo o imposto da cesta básica que está tramitando na Assembleia, mas mesmo assim o governador apresentou um decreto que começou a vigorar no dia 1º de maio, exatamente no dia do trabalhador e no dia que começou a chuva aqui no estado. E nesse sentido eu apresentei documento, inclusive me reuni pessoalmente com o governador e pedi para que o governo do estado revogasse, retirasse esse decreto, e através da nossa solicitação e também da sociedade civil que estava cobrando, conseguimos sensibilizar o governo gaúcho, que revogou, que derrubou esse decreto, que agora voltou à normalidade. Não está aumentando, né, o preço dos alimentos. Um outro tema importante, Miguel, eu quero aproveitar o espaço e trazer para os nossos ouvintes, que foi também uma luta nossa, uma cobrança, através do nosso mandato, é para que o governo gaúcho pudesse prorrogar os empréstimos do Banrisul. A gente sabe que tem muitas famílias, muitas pessoas com consignados, com financiamentos, com empréstimos, e eu falei também com o presidente do Banrisul, falei com o governador Eduardo Leite e pedi sensibilidade nesse momento e que pudesse revogar e tivesse protelar esses empréstimos por 120 dias, por 4 meses, e conseguimos também essa conquista importante, porque a gente sabe que mesmo as pessoas, Miguel, que não foram afetadas diretamente, mas que nesse momento estão abrigando, estão acolhendo famílias que passaram por essa situação. Ou seja, o seu gasto na sua casa, com alimentação, o seu gasto aumentou, e nesse sentido também essas pessoas precisam, né, de um amparo por parte do governo. Então esse prorrogamento por 4 meses, por 120 dias, certamente vai ajudar bastante aí as famílias que têm conta no Banrisul, e foi uma conquista através do nosso mandato. Muito bem, são índices extremamente importantes que vão desde a alimentação, que é a cesta básica, aí, até a questão financeira, essa questão da prorrogação dos empréstimos do Banrisul, que com certeza vai pesar muito nas pessoas.
Como é que tem sido o dia a dia na Assembleia, deputado? Os senhores conseguem retornar a uma certa normalidade? Porque essa questão da enchente, não só os danos materiais, mas psicologicamente também a gente se sente um pouco abalado, né? Nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando desde quando começou, acompanhando de perto, não tem feriado, não tem final de semana, mas o trabalho físico na Assembleia Legislativa ele está trancado em virtude que muitas famílias que trabalham lá, terceirizados, servidores, foram afetados e estão, inclusive, fora das suas casas. Então, nesse sentido, a gente tem feito reuniões, sessões plenárias de forma remota, né? Mas isso não impede de nós. Eu, por exemplo, tenho participado aí todos os dias, inclusive finais de semana, domingo, ido até o Ministério da Reconstrução, né? E participado diretamente nas cozinhas comunitárias, nos abrigos. Então, eu tenho acompanhado muito de perto essa situação. Mas o trabalho em si, na Assembleia, as sessões têm ocorrido de forma remota. Inclusive, nós aprovamos na última semana um projeto de autoria da nossa bancada, que o governo do estado acolheu e apresentou esse projeto, que é um fundo único, né, para reconstrução do nosso estado. O recurso, por exemplo, da dívida do estado com a União, que isso representa 11 bilhões que vai ficar aqui no estado, que foi uma iniciativa do próprio governo federal, do presidente Lula, que retirou a dívida por 3 anos, suspendeu a dívida do estado com 3 anos, além dos juros e multas, que representa também mais 12 bilhões, só nessa ação do governo federal são 23 bilhões. E nós criamos esse fundo, então, para receber todos esses recursos, mais o recurso do PIX que o governo do estado fez, as doações, né, para que se tenha um caixa único, para que a gente possa ter mais transparência. Então, foi uma iniciativa da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores que o governo do estado apresentou e nós aprovamos na Assembleia. Então, esse foi um projeto que foi votado na última terça-feira. Agora, na próxima quarta-feira, amanhã, teremos mais 4 projetos para serem votados. Então, está ocorrendo as sessões, né, de forma remota, mas estamos trabalhando de forma intensamente. Sim, mas aproveito, Miguel, se me permita também, por favor, trazer um pouco aí do próprio governo federal, como a gente tem aí essa relação, né, por ser um deputado estadual do partido do presidente Lula, eu tenho acompanhado permanentemente próximo aí às ações do governo federal. Eu estou muito esperançoso, é o maior investimento do governo federal em tragédias no Brasil. São em torno aí de 60 bilhões que o governo federal está deslocando para o nosso estado, né, seja com esse recurso da dívida, que eu já falei que são 11 bilhões, mas também recursos para reconstrução, esse auxílio reconstrução de R$ 5.100 que vai chegar para as famílias afetadas, né? E isso parte também dos municípios que tem que cadastrar e que fazer a assistência social, a defesa civil e também pelo governo do estado, mas quem vai pagar esse recurso, que vai destinar esse recurso, que vai chegar lá na conta do cidadão afetado é o governo federal, R$ 5.100. E o presidente também tem falado que todas as famílias que perderam a sua moradia, que perderam a sua casa, vão receber uma casa na faixa do Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Então, isso passa também, claro, por um cadastramento. Eu tenho falado aos ministros e também ao governo do estado que nós temos que mudar, inclusive, essa forma de gestão. Como foi uma situação, enfim, uma catástrofe, inclusive nós temos que facilitar a questão da burocracia. Claro que tem que ter prestação de conta, né? Tem que ter minimamente um acompanhamento, mas nós temos que agilizar. As pessoas precisam do recurso que chegue lá na ponta de forma rápida, ágil, e o governo federal tem feito todos os esforços aí para facilitar. Nós já temos com 44 mil famílias, né, que cadastraram sobre esse recurso do auxílio reconstrução, os 5.100, só que tem muitas famílias que estão querendo cadastrar, mas isso depende também do município. Então, faço esse alerta aos municípios afetados em situação de calamidade, em situação de emergência, que as famílias foram afetadas, que possam fazer também a sua parte para que chegue de uma forma mais rápida possível esse recurso lá na ponta. Aliás, o senhor citou a sua ligação, né? O
o governo federal é do Partido dos Trabalhadores, e o secretário extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, o Pimenta, é do Partido dos Trabalhadores gaúcho, né? Então tem um vínculo muito intenso aí também. A secretaria do ministro Pimenta, ela está, digamos assim, fisicamente também em Porto Alegre ou está em Brasília? Exato, Miguel. Ela está em Porto Alegre. Inclusive, eu estive ontem lá. Hoje eu vou de novo ter uma reunião na parte da tarde. Eu estou daqui a pouco saindo para acompanhar os ministros. No dia de hoje, nós teremos 6 ministros do governo federal aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Santa Cruz, ministro da Agricultura, ministro da Saúde, e vai ter uma audiência lá no Ministério da Reconstrução, que fica em Porto Alegre. Fica na Superintendência do Banco do Brasil, é localizado aqui próximo da Terceira Perimetral, uma das principais vias de Porto Alegre. Então está localizado lá fisicamente, né? Então Uhum. eu tenho acompanhado prefeitos, prefeitas, lideranças que vêm trazer a documentação até esse ministério, né, para que a gente possa, como eu disse, agilizar e esse recurso chegue lá na ponta. Sem Já dúvida. tem vários anúncios também, além desses que eu falei, Miguel, Uhum. né, a própria liberação aí do FGTS, né, até R$ 6.220, recursos para a área da saúde, para os hospitais que foram afetados, unidades básicas de saúde, escolas, ou seja, vai ter um grande investimento do governo federal para esta reconstrução que é necessária. Então, eu tenho acompanhado de perto para que os municípios, né, mesmo do interior, que a gente sabe que vários municípios do interior do nosso estado, aí na região central, Santa Maria, Quarta Colônia, vários e vários municípios foram muito afetados e que vai precisar uma mão forte dos governos, seja do governo federal, mas também do governo do estado e dos municípios. Havia também uma preocupação na questão do abastecimento de alimentos, né? Principalmente aí a questão do arroz. E o senhor também tem vínculo aí com o Edgar Preto, né? Que é o nosso presidente da Conab, que está anunciando a aquisição, inclusive, de arroz internacional e um preço subsidiado. Quer dizer, a princípio teremos talvez alguns pequenos transtornos, mas a alimentação da população gaúcha está garantida. Miguel, a Conab, né, presidida pelo Edgar Preto, na minha opinião, está indo muito bem. Primeiro, foi uma das primeiras, digamos, representações do governo federal que esteve presente aqui com a cesta básica, com esse auxílio humanitário, essa ajuda para as cozinhas comunitárias para fornecer alimento, né, para as pessoas atingidas em abrigos ou nas comunidades. Então, já foi mais de 52 mil cestas básicas de alimento. Está chegando, o Edgar informou ontem que mais 100 mil cestas de alimento, ou seja, essa ajuda humanitária passa muito pela Conab. E a outra preocupação, como tu colocaste, é a questão do arroz. O nosso estado do Rio Grande do Sul, 70% do arroz produzido no Brasil é aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, a Conab tem essa preocupação, o presidente Lula, né, para que não falte o abastecimento em outras regiões do país, na região norte, nordeste, e nesse sentido já tem aí esta medida provisória para comprar o arroz de fora, mas eu quero aqui garantir a todos os produtores de arroz do nosso estado, não serão afetados. Essa é a maior preocupação, em primeiro momento, né, que não afete a economia. Então, é para essa compra que vem de fora, mas é para abastecer fora do nosso estado. O Edgar tem dito que vai comprar todo o estoque de arroz produzido aqui no estado, né, para dar esse alento também para a nossa economia regional do nosso estado. Então, eu fico aqui também com esse alerta aí de que não vai ter essa preocupação, os produtores, com essa compra de arroz de fora do nosso estado, do nosso país, inclusive. Aliás, esse era o segundo tema que eu ia entrar, né? Porque os produtores afirmam de que eles têm condições de fornecer e que têm produtos estocados, já colhidos, suficientes para abastecer. E a preocupação é que pudesse haver um problema na comercialização desse produto, né? Então está garantido, o produtor também vai ter a sua comercialização. Bem, Exatamente. a gente está conversando, então, com o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, que está aqui junto conosco nesta manhã, o Adão Preto Filho, que nos trouxe várias informações aí com relação a ações dele, individual, como parlamentar, como cidadão gaúcho também, do próprio parlamento, da Assembleia Legislativa, mas também, nesse momento, com o seu vínculo com o Partido dos Trabalhadores e com os gaúchos que estão aqui atuando com responsabilidade em órgãos federais, como o ministro Pimenta e também o Edgar, né,
que estão junto com todos nós aí, todos os gaúchos, preocupados com o presente e também agora já preocupados com o futuro, com o amanhã, com a retomada das atividades do Rio Grande do Sul, que a gente espera seja o mais breve possível. Mas, deputado, quero agradecer a sua gentileza aí de estar junto conosco nesta manhã trazendo essas colocações, colocar o nosso microfone à sua disposição, se algo mais o senhor gostaria de reforçar ou colocar, enfim. Senão, a expectativa de que em breve possamos tê-lo novamente em outras oportunidades aqui no microfone da Tupã. Mais algum detalhe, deputado, por favor, fique à vontade. Miguel, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de falar na Rádio Tupã, esse importante canal de comunicação de Tupã, mas de toda a região, certamente centenas, milhares de pessoas estão nos escutando. Eu me coloco à disposição, eu tenho um compromisso enorme com Tupã e com toda a região, pelo carinho, pelos votos, enfim, de ter essa relação que vai além da política. E eu aproveito também para mandar o meu abraço a meus amigos, companheiros que certamente estão na escuta, o Cristiano Aquino, que é um conselheiro político meu, a nossa vereadora Josi, enfim, a presidenta do meu partido aí de Tupã, a Eliane, enfim, cumprimentando eles, eu cumprimento toda a audiência, os amigos, e me coloco à disposição. O que eu puder contribuir para as famílias afetadas de Tupã ou da região, saiba que o nosso gabinete, o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa está à disposição para fazer essa relação junto ao governo federal e também as cobranças necessárias ao governo do estado para que as coisas aconteçam de forma rápida e que chegue lá na ponta esses recursos. Eu tenho também essa preocupação com a agricultura pela minha relação que eu tenho. A gente sabe que a economia do nosso estado passa muito pela agricultura, a gente sabe que foi muito afetada com esta enchente. Então, eu tenho solicitado também a questão das dívidas, uma forma de anistiar os agricultores, para que possa retomar a economia. Nós estamos vivendo, Miguel, além dessa enchente, 3 estiagem, seca, o ano passado teve ciclone, então tem que ter essa preocupação, o motor da nossa economia, que passa muito pela agricultura familiar, também a produtora de alimentos. Eu mando meu abraço aos acampados, assentados, que certamente estão na escuta aí, em Tupã. Obrigado pela oportunidade, até uma próxima ocasião. Nós que agradecemos, e, aliás, muito bem lembrado para o senhor, não é? A gente está com essa catástrofe climática agora, que foi a mais impactante, mas viemos de problemas climáticos aí intensos nos últimos anos, que têm afetado especialmente o setor da agricultura, né? Seja ela a agricultura familiar, empresarial, enfim, todo mundo afetado. Bem lembrado pelo senhor aí. Deputado, novamente, muito obrigado pela sua gentileza, um bom trabalho para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 9h28, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Adão Preto Filho, falando ao vivo com você nesta manhã de terça-feira. São 9h28.